capítulo 37. Se você observar alguém próximo a você e perceber que ele tem uma certa dificuldade em encontrar o texto, compartilhe com ele, com ela, o seu conhecimento é de bom tom, Deus se agrada. Compartilhe a sua Bíblia com a pessoa, diga assim, leia comigo aqui, venha. Todas as vezes que você for chamar alguém para ler a Bíblia com você, você coloca a Bíblia mais para lá do que para cá, tá bom? Porque senão você diz, olha aqui, ó, lê aqui comigo, mas na sua frente é difícil. Então compartilhe, né? Isso. Os que encontraram, e apenas os que encontraram, digam amém. Amém. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Versículo 4, então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse, ele quem? O Senhor. Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha, desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Podemos nos assentar. Aleluia. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar, pelo menos algumas vezes, sobre Immanuel Kant. Kant foi um filósofo alemão, uma mente brilhante. Kant escreveu sobre muitos assuntos, mas um dos assuntos que o fez conhecido é justamente sobre os juízos, sobre a estética kantiana. Kant dizia que existem duas maneiras de nós vermos as coisas. Uma é a maneira objetiva, aquele fato que todos nós podemos atestar. Por exemplo, esta rosa ou esta flor aqui embaixo, porque as rosas estão aqui multicoloridas, algumas são bem branquinhas, outras são mais amarelinhas. Vamos pegar essa aqui que nós não temos dúvidas, não é? Isso é um copo de leite? É isso? É isso? Talvez seja. É o quê? Eu sou fraquíssimo em botânica. Isso aqui é um lírio, não é isso? Está correto? É aqueles que os homens colocam assim, não? Um lírio. E aí, se nós perguntássemos para Kant, e se Kant estivesse nos dizendo que os juízos objetivos diriam o seguinte, o lírio é branco, pronto, ninguém pode questionar, ninguém pode dizer que não. É uma coisa simples e fácil de ser atestada por todas as pessoas que estão saudáveis, todas as pessoas que estão em plena posse de suas faculdades mentais. Mas existe uma outra maneira de ver. Por exemplo, se eu disser, o lírio é belo, aí já há controvérsias. Por quê? Porque é subjetivo, é belo para mim. Pode não ser belo para você, pode não ser belo para as outras pessoas. Belo é aquilo que me agrada, aquilo que me apraz. Aquilo que me agrada e aquilo que me apraz pode não necessariamente agradar a você, não ser aprazível a você. Eu estou falando sobre isso porque o modo como nós olhamos para a vida também depende do modo como nós nos encontramos. Eu vou tentar explicar um pouco melhor. Não é de se duvidar, e ninguém pode duvidar, não precisamos ser cientistas espaciais, para percebermos que as coisas ao nosso redor não andam muito bem. O que mais se prega nos púlpitos hoje das igrejas é sobre as crises que nos cercam. Quais? Podemos falar de diversas. Há uma crise econômica que está espalhada por todo o mundo, não é um problema única e exclusivamente de São Gonçalo? Claro.
Está localizado no Rio? Claro. Mas há uma crise que se estabeleceu no mundo todo, inclusive, como desdobramento da crise econômica, uma crise humanitária. Só para que nós tenhamos a ideia do quão agravante é nesta noite, mais de 1 bilhão de pessoas dormirão com fome, sem ter com o que se alimentar. A maior parte das pessoas que aqui estão, se não todos, nunca tivemos essa experiência de poder passar de um dia para o outro sem colocar uma coisa que pudesse forrar, como assim banalmente diz, o nosso estômago, as paredes estomacais. Não é verdade? Nesta noite, 1 bilhão de pessoas não terão o mesmo privilégio que você e eu. Mas a crise não é só econômica, a crise não é só humanitária. Nós estamos vendo os sírios sendo expulsos de suas casas, gente com algumas malas, uma mochila pura e simplesmente, saindo pelas estradas e deixando toda a sua vida, toda a sua história para trás. Nós estamos observando e vendo a derrocada daquilo que nós chamamos de instituições. Antigamente um pai dizia e os filhos obedeciam. Antigamente um professor era respeitado em sala de aula. Antigamente, quando nós víamos um policial, nós tínhamos certeza de que ali estava uma pessoa com a qual poderíamos contar no momento de dificuldade. Antigamente, quando nós falávamos, eu tenho um líder espiritual, seja ele um padre, seja ele um pastor, eram figuras respeitadas em meio à sociedade. Hoje, nós temos que ficar explicando que o pastor da igreja a qual nós servimos a Deus não é igual, não é daquela, não faz como aquele faz, porque as instituições foram perdendo a sua força. Me lembro agora, há pouco tempo atrás, um dos ministros do Supremo Tribunal Federal estava sendo entrevistado no Roda Viva, naquele programa Roda Viva, e um dos entrevistadores começou a fazer críticas duras a ele. E aí então o Melo disse assim: mas parece-me que o senhor não acredita nas instituições de justiça do seu país, o senhor não acredita no Supremo Tribunal Federal? E ele nem pestanejou em responder: não, eu não acredito. E aí eu pergunto a vocês, e quem acredita? De todas essas manobras que nós estamos habituados a ver, de todos esses jeitos que nós estamos habituados a testemunhar, quem acredita? As instituições estão passando por um momento difícil, e se tem uma coisa que ninguém pode perder para poder sustentar-se é credibilidade. Uma igreja, quando ela perde a credibilidade, para nada mais serve, a não ser para ser lançada fora e ser pisada pelos homens. Há muitos e muitos anos atrás, alguém num dos seus livros contou a seguinte ilustração. Numa pequena cidade, um circo havia se estabelecido bem próximo à entrada da cidade, e então, depois de tudo armado, todos eles paramentados, resolveram fazer o último ensaio, o ensaio geral, e então começou a pegar fogo numa parte do circo, e eles começaram a jogar água, a recolher os animais, mas perceberam que se não tomassem uma providência maior, se não chamassem as pessoas da cidade para ajudar, eles perderiam toda a lona do circo. Mas eles se atentaram que o que mais corria, o mais veloz, o mais atlético era justamente o palhaço. Então o palhaço saiu com aquele sapato enorme, aquela gravata imensa, aquela calça ridícula pelas ruas da cidade gritando fogo, fogo, e as pessoas olhavam e riam, se contraíam de tanta vontade de rir, dizendo assim: é impressionante o jeito que ele fala, quase que a gente acredita. Às vezes, igrejas também se portam assim, falam, esbravejam, mas perderam no decorrer do tempo a sua credibilidade. E porque perderam a sua credibilidade, por mais que elas gritem, ninguém mais lhes dá ouvido. Por isso, credibilidade nos dias de hoje tem um valor mais precioso, mais valorizado do que o próprio ouro. Vale a pena permanecer com credibilidade. Eu estou dizendo essas coisas a vocês porque há pelo menos 4 momentos na nossa vida em que as coisas se rompem. E as coisas, ao se romperem, depende muito do modo como nós olhamos a vida, se é objetiva ou subjetivamente. Quando nós passamos por momentos de crise, quando nós passamos por momentos de rompimento, quando nós passamos por momentos em que a credibilidade não está como deveria estar,
estes momentos que fazem parte da vida de todos nós se tornam ainda mais acentuados. Os que estudam a mente humana dizem que o primeiro rompimento, a primeira crise, é aquela que se dá na passagem da infância para a adolescência, por várias razões. O corpo muda, o jeito muda, mas, talvez nem todos saibam, mas há um problema de atrofiação na parte central do cérebro. Não tem aquele adolescente que você fala, não dá a impressão que ele não te ouve, não dá a impressão que ele não está te prestando atenção. Não, não é isso, é uma questão orgânica. Você já disse para ele não deixar aquela toalha molhada em cima da cama quantas vezes, senhora? 178 mil vezes, é isso? Ok, e ele continua deixando, mas não é pura e simplesmente rebeldia, nem pura e simplesmente um ato para te deixar contrariado. Não, também tem a ver com as suas mudanças orgânicas. E esse rompimento não é fácil, porque aquele pai e aquela mãe, que até então ele via como super-herói, via como alguém aplaudível, via como alguém elogiável, começa a perceber que também tem pés de barros, que também começa a perceber que são pessoas que têm seus defeitos pessoais. Então, passar da idade infantil para a idade adolescente não é uma coisa simples. Há uma outra maneira, uma outra crise interna no coração, é aquela que a gente chama da adolescência para a juventude. Coitadinha, o que foi que aconteceu com ela? Você não é adolescente ainda. Pronto. Vocês viram como romper dói? Dói até que chora, não é? Obrigado, viu, querida? Eu acho legal porque a gente tinha combinado e ela fez certinho, na hora certinha. Obrigado, querida. Obrigado. A outra é quando você encontra na juventude que você vai partir para a vida adulta. É quando você começa a ter aquelas dúvidas: será que eu vou dar conta de pagar as contas? Será que está na hora de sair da casa dos pais? Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Às vezes essa crise é tão grande que ele não sabe que é só deixar, não é abandonar. Tem alguns que além de deixar terminam por abandonar. Não, não é isso. É quando você vai cortar o cordão umbilical, é quando você vai romper com o gradil da cerca de proteção. É quando você vai tomar a sua vida nas suas próprias mãos e as suas responsabilidades, você vai agora arcar com todas elas. Não é uma coisa simples. A outra é quando chega mais ou menos na minha idade, aquela chamada de crise da meia-idade. O que é a crise da meia-idade? Eu vou usar uma expressão antiga, né? É quando cai a ficha. Crise da meia-idade é quando você percebe que não vai ser tudo o que você achou que seria, não vai ter tudo o que achou que teria. Você vai dar uma olhada assim para a sua vida e vai falar assim: rapaz, eu sonhei que eu seria, vou dar um exemplo, quando eu era adolescente, eu coloquei na cabeça que eu ia ser um aeronauta. Coloquei na cabeça, mas eu não achei que eu ia ser um cabo da aeronáutica. Eu não achei que eu ia ser um soldado da aeronáutica. Qual que era a minha cabeça? Eu vou ser um piloto da aeronáutica. Olha que coisa maravilhosa. E eu me lembro muito bem que naqueles dias eles davam cursos preparatórios. E eles mandavam para fazer propagandas, eles jogavam nas ruas. De um lado era uma cédula, parecia uma cédula de dinheiro, e do outro lado era a propaganda do curso. Eu não sei se alguém já viu isso, não é? Já viu? E eu pegava aquilo e falava para os meus irmãos: investe em mim, cara, você vai investir num piloto, investe em mim. Eu não tinha pai, então meus irmãos mais velhos nunca investiram em mim, mas eu resolvi investir em mim. Perto da minha cidade tem uma cidade chamada Pirassununga, não tão perto assim, uns 200 quilômetros, uma cidade chamada Pirassununga, que é onde tem a Esquadrilha da Fumaça. Peguei e fui de carona até chegar lá em Pirassununga. E quando eu cheguei em Pirassununga, tinha um morenão, parecia carioca assim, de você, assim, ó, um morenão assim, todo fardado de branco, com uma pistola do lado. Eu falei assim: é isso que eu quero para a minha vida. E eu, com a minha certidãozinha de nascimento, cheguei para ele assim, apontei minha certidão, falei assim: eu quero ser piloto. Ele olhou para mim, me disse: o alistamento terminou há 3 dias atrás. Que frustração. E eu colocava nos quadros: mas chega um dia que você sabe que você não vai ser piloto. Por exemplo, hoje, eu já acredito que eu não serei piloto. Por incrível que pareça, pelo menos disso eu já sei que eu não serei piloto, não é? Já sei muitas coisas que eu não hei de ser. Essa é quando a gente não está preparado. Não tem uma escola nesta vida que nos ensina a perder. Só nós somos ensinados a ganhar, a arrebanhar, a trazer para junto de si. Mas nessa minha idade começa a perder as pessoas a quem a gente ama. Perde pai, perde mãe. Às vezes, por uma razão ou outra, termina perdendo outras coisas de tão grande valor. É um rompimento. E o último é aquele do final da vida. É quando você percebe que a Bíblia tem razão
quando diz assim: ao homem está ordenado morrer uma só vez, e não tem exceção. Você fica procurando um exemplo de exceção e não tem. Serei eu, Senhor, um Highlander? Serei eu, Senhor, a cabeça de que eu tenho que cortar para viver um pouco mais? Serei eu, Senhor? E você percebe que as forças vão se acabando, que a energia vai se esgotando, e às vezes não é nem por idade, às vezes é por uma enfermidade, é um estado terminal. Esse rompimento não é uma coisa simples. O que é que eu estou dizendo? É que estas crises, sejam elas externas ou internas, vêm sobre todos nós, e o modo como nós olhamos para elas pode fazer delas piores do que são. Não é verdade que as crises econômicas atingem algumas pessoas de maneira mais debilitante do que outras? Claro, tem gente que a crise está aí e ele continua comendo filé mignon da mesma forma, não é verdade? Tem gente que a crise está arrebentando e ele continua deixando o carro ligado para o ar-condicionado não descondicionar o carro, não é verdade? Então, às vezes as crises atingem-nos de uma maneira diferente que atinge a uma outra pessoa, até mesmo próxima a nós. Depende do modo como nós encaramos a vida, depende do modo como a gente se dá com os problemas. Agora, crises ao redor, não é difícil perceber. O problema é quando nós não percebemos que as crises ao redor têm muito a ver com as crises interiores, com aquelas coisas que a gente não sabe lidar dentro da gente. A crise está estabelecida, mas uma coisa é a crise fora de mim, outra coisa é o modo como eu lido com ela. Uma coisa são os problemas, e são detectáveis, perceptíveis, pode-se dizer claramente se são brancos ou não. Outra coisa é o modo como eu me relaciono com cada um deles. Parece-me que o modo como Ezequiel lidou com a sua visão pode nos ajudar nesta noite. A Bíblia nos diz que as coisas não estavam boas. A Bíblia nos diz que a crise havia se estabelecido. Babilônia havia deixado o seu lugar e veio no seu caminho destruindo tudo e todos. Colocou todos aos seus pés, e a Babilônia tinha uma política diferente das outras nações. Na Babilônia, eles, para dominar, e quando dominavam uma nação, eles desterravam as pessoas, mais ou menos assim: eu quero dominar São Gonçalo, mas você, o habitante de São Gonçalo, ama esta terra, gosta dos seus vizinhos. O que é que ele fazia? Tirava a sua identificação com o lugar, tirava o pessoal de São Gonçalo, mandava lá para Ituiutaba. Pegava o pessoal de Ituiutaba, mandava para Macacos, pegava o pessoal de Macacos, mandava para outros lugares. Ou seja, como você não se identificava com aquela terra, perdia o ânimo de lutar por ela. E é isso que eles estão fazendo. Mas levavam a todos? Claro que não. Levavam os cabeças pensantes, levavam os formadores de opinião, levavam as pessoas que tinham dinheiro, levavam as pessoas que poderiam ser fator de problemas se deixados na terra. E quem deixava na terra? Os pobres. Os sem INSS, os sem seguro-desemprego, deixava as pessoas empobrecidas, porque essas não tinham forças nem para se alimentar, quanto mais para se levantar contra o império. E a Bíblia nos diz que em meio a esse caos econômico, em meio a esse caos social, em meio a esse caos relacional, o Senhor chama o seu profeta e diz a ele assim: vem comigo, vem aqui. Se você nesta noite tiver a curiosidade de entrar lá no Google e colocar a palavra assim, Jerusalém, tem uma foto que é clássica, é aquela foto da muralha, é aquela foto que você vê lá, a mesquita de Omar, o domo dourado. Essa foto geralmente é tirada de alguém que está no Monte das Oliveiras. Diga comigo, Monte das Oliveiras. Ótimo. Se você está no Monte das Oliveiras, você vai tirar uma fotografia do Monte Sião e também do Monte Moriá. Entre o Monte das Oliveiras e o Monte do Templo, o que é que há entre um monte e outro? Isso, vale. Existe um vale. E esse vale, chamado Vale de Inom, Vale de Ezequias, Vale da Verdade, Vale da Decisão, é que Deus chama o profeta e dá a ele uma visão. E ele faz essa pergunta: o que é que você está vendo, Ezequiel? Que lhe parece? E diz-nos o texto que aos seus olhos o que era aquilo? Um vale, cujos ossos estavam não apenas secos, não apenas sem vida, mas estavam muito secos. Estavam sequíssimos. Há uma outra tradução que diz sequíssimos. Talvez esta seja a pergunta que você e eu precisamos responder nesta noite. Quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos ao nosso redor, quando nós olhamos para o nosso interior, o que é que nós vemos? Qual é a visão que você tem?
O que é que você enxerga quando você olha para si mesmo? Quando você olha ao redor, talvez você concorde com todos que as coisas não vão bem, talvez o seu conhecimento seja objetivo, você olha e diga o que todos estão dizendo, as coisas caminham de mal a pior. Mas a pergunta não é esta, a pergunta não é o que os outros estão dizendo, a pergunta é como é que você se vê, como é que você está dizendo, quando você olha para as suas relações, quando você olha para o seu casamento, o que é que você vê? Quando você olha para a sua relação com os seus filhos, o que é que você vê? O que é que está colocado diante dos seus olhos? Há no seu coração uma nesga, há no seu coração uma ponta, há no seu coração um mínimo de esperança de que isso possa mudar. Quando você olha e analisa, e segundo as tuas palavras, os ossos estão secos, a morte tomou conta e já se estabeleceu, o Senhor pergunta a você, e isso tem chance de mudar? Há uma possibilidade de mudança, há no seu coração, ainda que um restolho de esperança, de que isso possa voltar a viver? Qual foi a resposta do profeta? Tu sabes, Senhor. Que resposta inteligente, que resposta sábia. Mas esta é a resposta dele, qual é a tua? Algumas pessoas aqui talvez, num processo de espelhamento dirão, tu sabes de todas as coisas. Não é esta a resposta que Deus busca de ti, não é a que sai da boca, não é a que imita o profeta. O Senhor busca de ti uma resposta que sai da tua alma, aquela que a boca é incapaz de dizer, aquela que a expressão facial é incapaz de demonstrar. O que é que tu pensas da vida que está vivendo? Como é que tu vês a relação que tu está tendo? Como está a sua vida diante dos seus olhos? É possível haver mudanças ainda? É possível que estas coisas se transformem ainda? É possível que haja um retrocesso nesse caminho de morte a qual você e os seus têm se enveredado dia após dia? É possível ou não é mais possível? Parece-me que a seu modo esse homem está respondendo, e parece-me também que ao nosso modo precisamos responder. Nós precisamos não deixar em hipótese alguma aquela pequena palavra, mas de grande significado, se apagar em nossa vida. Esperança. A esperança é aquilo que faz nos mover. A esperança é aquilo que faz com que a gente continue caminhando, lutando, acreditando que pode sim haver fatores de mudança. E mais, às vezes nós lutamos não é nem porque vai dar certo. Às vezes o Senhor nos desafia a lutar, nem porque garante-nos a vitória que desejamos, mas porque nós encontramos uma causa pela qual vale a pena. A palavra do Senhor nos diz, Mateus capítulo 5, versículo 11 a seguir, bem-aventurados sois vós, felizes sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Vale a pena. Pode ser que a gente, à semelhança do mundo, ou segundo a ótica do mundo, até mesmo saia derrotado, mas ninguém aos olhos do mundo foi mais derrotado do que o nosso Senhor. A Bíblia nos diz que na sexta-feira, às 3 horas da tarde, era o próprio retrato do fracasso e da derrota. Mas o domingo pela manhã se deu. Mas o domingo pela manhã as pedras começaram a revolver, os sons começaram a se ouvir, e a morte que não podia conter teve que deixá-lo, e ele a venceu, assim também como eu, e você também podemos vencer se juntamente com ele morremos, mas na esperança de que juntamente com ele também haveremos de reviver, haveremos de recobrar a vida. É preciso ter esperança viva na alma e no coração. Há pessoas que lutam dias, estas pessoas são boas. Há pessoas que lutam meses, essas pessoas são maravilhosas, são excelentes. Há pessoas que lutam anos, essas pessoas são extraordinárias. Mas há algumas pessoas que lutam a vida inteira, e são essas pessoas que fazem história, são essas pessoas que contam com o favor de Deus, são essas pessoas que não desistem, que podem dizer, cujos corações estão com o mesmo palpitar do coração de Deus, que não desistiu de mim, não desistiu de você, mesmo quando nós não o queríamos, mesmo quando nós estávamos com as costas viradas. A palavra do Senhor nos diz, Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, nós não o queríamos bem, não havia em nossos corações nenhum desejo de estar com Ele, e Ele
insistiu para comigo, Ele insistiu para contigo. Quantas foram as vezes que Deus atravessou a minha estrada, quantas foram as vezes que Deus atravessou a história da sua vida, a avenida da sua casa, para poder alcançar você com o seu grande amor. Se Deus não desistiu de mim, se Deus não desistiu de você, compete a mim e a você também não desistirmos do grande presente que Deus nos deu, essa vida maravilhosa. O maior presente que Deus pode nos dar é essa vida, e o maior presente que nós podemos dar a Deus é viver de maneira intensa, é viver de maneira adequada, é viver a vida que Deus nos propôs. Por isso, em nome de Jesus, reaviva no coração a esperança, aleluia, reaviva na alma esse desejo glorioso. Pastor, mas as coisas, eis a pergunta de Deus, como é que tu vês? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. A gente vê as coisas a partir do ponto onde nós estamos estabelecidos. Se você estiver em Deus, a sua visão vai ser melhorada. Se você estiver em Deus, você vai ter uma visão adequada. Como tu vês a vida em que tu estás? Aí o Senhor diz para ele assim: profeta, vem aqui, fale com os ossos, profetiza aos ossos. Isso é coisa, que desafio é esse? Que ordem é esta? Que também pesa sobre mim, que também pesa sobre você. Que ordem é esta? Fale contra a natureza, fale contrário à razão, fale contrário ao bom senso. Quem fala com ossos, quem fala com mortos? Absolutamente ninguém. Poderíamos falar com o moribundo, poderíamos orar por aquele que ainda está deficiente, na esperança de que Deus reavive, mas quem? É por isso que Jesus nos deu exemplo dizendo que Ele não apaga o pavio, ainda que esteja fumegando, ainda que esteja só aquela beiradinha. Se é palavra de Deus, aquilo que é uma beiradinha é capaz de reacender novamente. A Bíblia diz que Ele não trilha a cana quebrada, não, já está machucado, já se quebrou, já se rompeu, mas nas mãos de Deus há uma promessa nos seus lábios, e o Senhor garantiu para si mesmo a última palavra com relação à minha e à sua vida. Por isso, ouça a palavra do Senhor, profeta. Profetiza os ossos. Pastor, o senhor conhece os meus filhos? Não conheço. Pastor, os senhores conhecem o meu relacionamento? Não conheço. Mas uma coisa eu posso te dizer: eu conheço ao Deus que me trouxe aqui nesta noite. E o Deus que me trouxe aqui nesta noite diz a você: profetiza, fala com os ossos secos. Pastor, mas já acabou o amor, acabou o sentimento, acabou o respeito, acabou, e só sobraram mágoas, só sobraram decepções. Profetiza sobre os ossos secos, abra a sua boca e diz aos ossos secos: assim penso eu, não, assim diz o Senhor. Profetiza, porque quem vai garantir é Deus que deu a sua palavra. O Senhor não está mandando você profetizar segundo a psicologia, o Senhor não está mandando você profetizar segundo os padrões da filosofia, não. Profetize a palavra do Senhor, e é Jeremias quem vai dizer: eu, o Senhor, velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. A ideia é essa, é de alguém que fica ao redor, esperando, fazendo de tudo para que aquilo que disse possa frutificar. Por isso, nesta noite, não saia deste lugar, não vá embora deste lugar sem antes obedecer à voz de Deus. É contrário à natureza, é contrário. Pastor, eu já recebi uma palavra dos médicos. Deixa eu lhe dizer, a última palavra com relação à sua saúde não está nas mãos da medicina. Os médicos têm limites, são maravilhosos, os médicos são apropriados para nos ajudar em muitas áreas, mas a última palavra, quem tem é Deus. É Deus, é Deus. Ouça a palavra do Senhor. Profeta, eu preciso de alguém que se atreva a sair do convencional. Pastor, nós fazemos tudo que as outras pessoas fazem. Talvez Deus esteja chamando hoje a fazer o que ninguém é capaz de fazer. Quem sabe lavar os pés de alguém, pastor, aí também já é demais. Quem sabe o caminho que Deus está traçando para a sua vida é diferente do que traçou para a vida das pessoas que estão ao seu redor. As pessoas querem nos ajudar. As pessoas dizem assim: faz assim, aconteceu comigo, vai acontecer com você também. Age assim, deu certo comigo, vai dar certo com você também. Deixa eu lhe dizer, há um propósito de Deus para cada uma das pessoas que aqui estão.
Deus não precisa necessariamente se repetir e nem o faz. Deus trata comigo como se eu fosse único, assim como trata contigo como se tu fosses único. Por isso, profetiza a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor, desde que Deus se encarregue da palavra que emitiu. Está Pedro. Pedro está ao lado do mar da Galileia. Já havia pescado a noite inteira. Ele sobrevivia daquilo, não era pesca como você e eu muitas das vezes fazemos. Não era uma pesca de diversão, não era uma pesca esportiva, pegar e depois soltar. Não, ele dependia daquilo, a sua vida dependia daquilo. E a Bíblia nos diz que Jesus está pregando e as pessoas vão apertando, comprimindo mais uma vez. E ele pede a Pedro, empreste o seu barco. E Pedro empresta o barco, afasta um pouquinho da terra. Jesus ressignifica aquele barco que era só para a pesca, agora se transforma num púlpito também. E Jesus, depois de pregar, diz para Pedro assim, Pedro que já estava lavando as redes. Como existem pessoas aqui nesta noite, que já estão lavando as suas redes, gente que já desistiu, gente que já deu-se por vencido. O Senhor disse a Pedro e diz a você, volte para o mar e lance as redes mais uma vez. E então Pedro, num lapso de bom senso, disse assim, Senhor, nós entendemos de pescaria, Senhor, nós pescamos a noite inteira, nós não temos peixe aqui na praia, não é porque os nossos braços foram curtos, não é porque nós ficamos dormindo, não, nós trabalhamos, nós nos esforçamos, nós fizemos tudo que poderia ser feito e não deu absolutamente nada, mas, porque és tu quem está mandando, eu vou voltar para o meio do mar. Deixa eu lhe dizer, meu irmão, minha irmã, eu sei, as coisas nem sempre acontecem como a gente gostaria que acontecesse. Eu sei que as frustrações podem se dar de várias formas. Eu sei que a intensidade da frustração é resultado da intensidade do investimento. A gente esperou muito, não foi? A gente investiu muito, não foi? A decepção foi monstruosa, não foi? Foi. Deixa o Senhor tomar conta da sua alma nesta noite, pois o Senhor nos diz, volta para o mar, volta a fazer novamente, jogue a rede novamente. E aí você dirá, Senhor, eu vou lhe dizer uma coisa, não é por fé, é por obediência. Eu sei, irmãos, eu sei que sem fé é impossível agradar a Deus, eu sei, mas sem obediência também não. Diga a Deus, Senhor, eu já fiz o que deveria ter feito, agi como deveria ter agido, investi como deveria ter investido, mas se és tu quem está falando comigo, ainda que vazio, eu sei que deveria crer mais do que creio. Jesus está no monte da transfiguração, está descendo a encosta na montanha, vem um homem, se coloca diante de Jesus e diz assim, Senhor, me ajude, meu filho ora cai no fogo, ora cai na água, já levei para os seus discípulos, eles não conseguem, me ajude. E disse mais, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Eu sei que deveria crer mais, eu sei que deveria depositar no Senhor mais a minha confiança, mas eu não tenho, é um caco de confiança, é uma nesga de fé. Pega a nesga de fé, pega o caco de confiança e obedeça a voz do Senhor, com esse pouquinho que lhe restou, com essa nesga que sobrou no seu coração. Dê a Deus o que Deus está lhe pedindo, obediência, volte para o mar, lance a rede mais uma vez, e você será surpreendido pelo poder de Deus, assim como o profeta foi surpreendido. Profetiza aos ossos, fala com os ossos. Você vai falar com os ossos não é porque tu queres falar, você vai falar com os ossos porque eu estou mandando você falar. E o que foi que o profeta fez? Ossos, ouvi a palavra de Deus, o Senhor vos manda. E quando ele disse ouvir a palavra de Deus, eu não sei se ossos têm ouvidos, eu não sei se as enfermidades ouvem, eu não sei se os problemas conseguem, são seres que podem nos ouvir. Uma coisa eu posso lhe dizer, quando nós estamos debaixo da palavra de Deus, quando nós estamos guiados pela autoridade do Senhor, aquilo que a nossa boca profetiza, certamente acontece. Se vós estiverdes em mim, João 15:7, se você estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Confia no Senhor, coloca a sua confiança em Deus, e certamente você vai se admirar com a surpresa que Deus vai lhe fazer na sua vida. E ele então profetizou, ossos ouvi a palavra do Senhor, e a Bíblia nos diz
que de repente um som começou a se dar, e sons parecendo chocalhos. Os ossos começaram a encontrar o seu lugar. Que coisa interessante! Não foi o fêmur que foi no lugar da cabeça, não foram as costelas que foram no lugar das tíbias, não. Cada um dos ossos foi encontrando o seu lugar, porque o Deus que é capaz de fazer reviver, é capaz de colocar as coisas no seu devido lugar. E Deus vai colocando as coisas segundo a sua palavra. A palavra de Deus é poderosa para colocar as coisas no lugar. Pela palavra de Deus, aquilo que não havia passou a existir. Pela palavra de Deus, aquilo que estava um caos passou a ser iluminado. Pela palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Confie na palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus é que limpa o coração danoso. A palavra de Deus é que abre espaço onde não há caminho. A palavra de Deus é que nos toma pelas mãos. A palavra de Deus é que limpa o coração de maneira que a gente olha para os mais altos céus e vê o Cristo bendito em pé à direita do Pai, apontando e dizendo assim: ouça a minha palavra eu lhe dou. Irmãos, e os ossos foram se colocando, e a Bíblia nos diz que algo fenomenal aconteceu além dos ossos se encaixarem. Os tendões foram ligando uns aos outros, e começou de repente um fenômeno que a carne, os músculos começaram, e uma pele se estendeu sobre todo o corpo. Até aí, irmãos, nós estamos habituados, até aí nós estamos acostumados. Há pessoas que estão aqui nesta noite, e eu preciso dizer isso calmamente. Há pessoas que estão aqui nesta noite, me ouvindo atentamente, que estão habituados com um mover de Deus pela metade. Pastor, é que o senhor não conheceu a minha vida. A desordem era tão grande, que quando Deus começou a fazer aquilo que Ele fez, já me dei por satisfeito. Os ossos já estão no lugar, os tendões já foram estendidos, a carne, a pele já está, mas não tem vida, não tem tônus, a relação não prospera, não tem amor, não tem satisfação, não tem gozo, não tem alegria do Espírito Santo. E aí o Senhor disse: profetiza de novo, fala de novo, faz mais uma vez, porque algo mais extraordinário está para acontecer. Porque quando você profetizar pela segunda vez, diga assim: ó Espírito, vento dos quatro cantos, sopra, sopra. E há um vento que só pode soprar quando você abrir a sua boca. Sopra sobre minha casa, Senhor. Sopra sobre os meus filhos, Senhor. Sopra sobre as minhas relações, ó Deus. Sopra sobre a minha vida espiritual, Senhor. Sopra, sopra. A gente que aqui está, que já foi vivo na presença de Deus, já foi gente que se colocou, que já pregou, que já cantou, que já evangelizou. Hoje são apenas ossos secos num vale qualquer. Mas nesta noite, o Senhor não quer apenas restaurar, o Senhor quer soprar sobre você. Ele quer que a glória desta segunda casa seja maior, mais fulgurante, mais fosforescente que aquilo que foi um dia. Pastor, mas eu já passei por lugares que o Senhor não faz a menor ideia. É por isso que nós amamos o carpinteiro de Nazaré. Não importa o quão tortuosa foi a sua árvore, ele é capaz de aplanar com amor, com carinho, com afeto e colocar tudo no seu devido lugar. Sopra sobre nós, Senhor. O que é que nós precisamos nesses dias? De um sopro que venha da parte de Deus. Mas o sopro só virá quando você abrir a sua boca. Versículo 11 a seguir, o Senhor vai dizer assim: eles dizem que não há vida, que os ossos estão secos. Não foi Deus que disse que os ossos estavam secos, não foi Deus que disse que as coisas tinham terminado. Pastor, mas é o que todos dizem, a vizinhança diz, mas Deus não disse. Os irmãos da igreja comentam, mas Deus ainda não falou.
Ah, mas o patrão já deixou claro, mas Deus ainda não deu a palavra final. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não é o que as pessoas dizem. Podem todos dizer, mas você não dirá. Podem todos fracassarem, mas você permanecerá em Deus. Podem todos desistirem, mas você, firmado na palavra do Senhor, vai dizer assim: só para quando Deus parar. Eu ando quando Deus anda, eu paro quando Deus para, eu levanto quando Deus levanta e me assento quando Ele se assenta, porque ninguém pode se levantar quando Ele está sentado, mas também ninguém pode permanecer sentado quando Ele se coloca em pé, pela minha e pela sua vida. Por isso, levanta nesta noite e diz: eu vou agora me importar com a palavra de Deus. Você já está tomado das notícias ao redor, tudo aquilo que aconteceu ao seu redor, você já tem ciência. É preciso agora dar lugar à voz dos mais altos céus. Levanta a sua voz. Vento vem, vento sopra, sopra. Eu não quero mais viver de migalhas. Eu não quero mais viver à mesa, abaixo da mesa do rei. Eu quero me assentar. Eu quero ser digno o suficiente, não por mim, mas porque Ele me dignifica e me convida à sua mesa. Senta-se. Eu sei que as minhas feiuras, que as minhas incontinências também vão comigo para a mesa, mas deixa eu lhe dizer, a mesa do Senhor não é para pessoas perfeitas, a mesa do Senhor é para pessoas arrependidas, gente que quer amá-lo, que quer estar com Ele. O Deus a quem nós servimos não é do Deus do dedenriste, é o Deus dos braços abertos. Eu sei os pensamentos que tem a vosso respeito, e os pensamentos são de bem, não são de mal. Os pensamentos são de proximidade, não de distância. Venha para mim, diz o Senhor, e abre a sua boca. Onde quer que você esteja nesta noite, eu quero fazer um desafio a você e um convite a você. Primeiro, feche os seus olhos.